Isaías 40, 29, diz assim: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Pai, nós te adoramos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua santa palavra. Ó Deus, que vem ao nosso encontro nessa noite. Nós oramos para que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Obrigado por essa água, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós te louvamos, Pai, que as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, programa de rádio, possam ser também tocadas pelo poder da tua glória, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, esse texto de Isaías é um texto que vem de encontro àquelas pessoas que por algum motivo estão cansadas, de repente sem nenhum vigor. Vem a pessoas que por diversas situações ao decorrer da caminhada se veem em situação de desânimo, sem força. E aqui a Bíblia diz que até os jovens, por que Isaías menciona isso, até os jovens? Porque os jovens são os que têm mais vigor. Isaías aqui está dizendo que até os que têm mais vigor pode cansar, pode cair, pode esmorecer, mas os que esperam no Senhor serão renovados. Muitas vezes, queridos, na nossa caminhada, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja no ministério, seja no dia a dia, existem situações que nos cansam, sim ou não? Nos cansa fisicamente e também nos cansa emocionalmente, espiritualmente. Vem o cansaço, bate o cansaço. Eu não quero aqui, classificar o cansaço só físico de uma pessoa de idade, mas eu queria classificar o cansaço no modo geral, nas diversas áreas da nossa vida, porque a Bíblia nos mostra um Caleb que com 85 anos foi para cima, cheio de vigor, conquistar montes, territórios. Ali nós vemos um homem cheio de vigor no Senhor. Então, esse cansaço que eu quero tocar um pouco nessa noite, fala de um cansaço até mesmo emocional, cansaço ministerial, cansaço familiar, pessoas que estão lutando por sua casa, lutando pelos seus filhos, lutando pelo casamento, pessoas que estão lutando na sua vida financeira, pessoas que estão lutando em oração pelo Brasil, lutando por bebedouro e assim por diante. E muitas vezes nessa luta se cansam, faz parte. Porém, queridos, Deus não quer que você e eu fiquemos cansados, jogados à beira do caminho. O cansaço faz parte? Faz. A fadiga faz parte? Faz. Falta de vigor? Faz. Mas Deus não quer que você e eu venhamos permanecer nesse estado. Deus deseja que você e eu sejamos revigorados no Senhor. E Isaías usa o exemplo da águia, porque a águia, ela é uma das aves que alcança, ou a única, que alcança lugares altos em um voo muito intenso. Quando ele menciona a águia, ele está dizendo, olha, com intensidade você vai conseguir alcançar coisas grandes, lugares altos. Esse é o desejo de Deus. Porém, o segredo para que eu e você venhamos ser renovados, venhamos subir, venhamos correr e não se cansar, andar e não se fadigar, se chama esperar. Aqui Isaías diz, mas os que esperam no Senhor. Amados, esse esperar em Deus faz a diferença. O esperar no Senhor nesses dias precisa ser algo que tem uma intensidade no nosso coração. E se existe algo nesses dias que não é muito falado, é sobre espera. Em uma geração tecnológica, em uma geração ligada no 220, às vezes o esperar é algo que passa desapercebido. Tudo é muito rápido hoje, sim ou não?
Hoje você tem lá o micro-ondas, você faz comida muito rápida. Hoje você tem uma tecnologia que te proporciona meios de facilitar muitas coisas. Até eu ouvi um homem dizendo que quando ele era mais moço, há 40 anos atrás, ele ia sair para evangelizar. Olha o processo da evangelização. Ele ia na papelaria, comprava alguns folhetos, voltava, entrava no ônibus, ia andando, demorava um dia ou mais para entregar de repente 150 folhetos, 200 folhetos, falando de Jesus. Hoje se você pegar o celular, você monta ali uma frase evangelística, compartilha, você alcança 5.000 pessoas assim, em minutos. Porque a tecnologia, o dia a dia hoje tem levado as pessoas a experimentar coisas rápidas. Até a nova geração, os mais novinhos, eles pensam que tudo é muito rápido, pensam que dinheiro brota, como se fosse uma árvore. Mas nós sabemos, queridos, que existem na nossa vida processos que precisamos experimentá-los, vivê-los de uma forma intensa com o Senhor. Se você olhar o primeiro Adão, ele não teve processos. O primeiro Adão, ele foi feito do barro e já nasceu homem. E a Bíblia diz que ele peca com sua primeira tentação, que foi com a árvore, com o fruto. Já o segundo Adão, o nosso Senhor e Salvador, ele veio de um processo. O Espírito colocou a semente dentro de Maria. Maria gerou Jesus. Jesus teve um processo de vida. Foi trabalhar ali, acredito eu, na carpintaria com José. Demorou 30 anos para começar um ministério. Mas quando ele teve a sua primeira tentação no deserto, ele não cedeu. Na sua primeira tentação diante de Satanás, ele não cedeu porque Jesus sabia lidar com os processos, inclusive a tentação. Jesus, irmãos, ele viveu 30 anos sem curar ninguém e tinha enfermos ao seu lado. Jesus, aos seus primeiros 30 anos, não ressuscitou nenhum morto, embora muitos morreram na sua época, porque Jesus sabia o seu tempo. Jesus sabia viver os seus processos e por meio da obediência, Jesus, no sofrimento, Jesus obedeceu, aprendeu a obedecer. Agora uma questão que surge no meu coração, que eu estava pensando hoje à tarde: se Jesus passou por processos, quem sou eu para não passar? Se Jesus passou por um vasto leque de experiências com o seu próximo natural, com o Pai no céu, quem sou eu para não viver? E muitas vezes, pessoas estão cansadas, fadigadas, isso em várias áreas da vida, porque não aprende a esperar. Não aprende a lidar com essa palavrinha tão pequena, esperar. E esperar no dicionário é não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Esperar é você estar em espera, você ter esperança em alguma coisa. Nesses dias, muitas pessoas às vezes se dão mal em algumas áreas da vida porque não conseguem esperar. Não conseguem fazer isso aqui, parar de agir. Ter esperança em Deus, que Deus está promovendo uma situação. Muitas vezes, por não saber esperar, eu começo então a lidar com pessoas à minha volta. Irmãos, e se tem uma coisa que as pessoas à volta querem fazer, é te tirar desse ambiente da espera. A Bíblia diz, lá em Jó, capítulo 2, que a esposa de Jó chega para ele e fala: cara, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó estava passando por um processo, sim ou não? Satanás estava ali destruindo algumas coisas na vida de Jó. Deus permitiu Satanás tocar em algumas coisas em Jó. Morreu animais, morreu filhos, tocou na saúde de Jó. Estava ali um processo de Deus, e Jó estava esperando o processo. Mas de repente encosta a esposa e fala: ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. Até eu brinco, eu ouvi essa ilustração e eu achei legal, que quando Satanás ia para matar a esposa de Jó, ele ouviu a esposa dizendo: amaldiçoa Deus e morre. Ele falou: não, essa eu nem mato, deixa ela viva que ela está me ajudando. Ou seja, tem pessoas
que surge na nossa caminhada, que são as esposas de Jó, que ao invés de te ajudar a passar um processo, que ao invés de te ajudar a passar o momento que você está passando, na verdade te diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, não passe por esse processo, não faça segundo o que Deus está dizendo, faça segundo o que você acha, segundo o que você quer. A Bíblia diz em Salmos 42:10: com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todos me dizem: aonde está o teu Deus? É no momento de tribulação, é no momento de decisões, que às vezes nós precisamos parar e esperar. As pessoas vêm dizendo: cadê o teu Deus? Foi só você virar crente que parece que as coisas desandaram. Você já ouviu isso, sim ou não? Mas e aí, você não virou cristão? Parece que depois que você virou crente, você começou a ter mais problema ainda. Não estou junto nessa situação. Não, cadê seu Deus? E essas frases, queridos, esses comportamentos, muitas vezes, nos roubam o ambiente da espera, nos roubam o ambiente dos processos de Deus, porque fica esticando uma decisão aonde não precisa ser tomada. Exemplo disso, Saul. A Bíblia diz que Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 10, a Bíblia diz que, olha só o que Samuel fala para Saul: tu, porém, descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Aí o que Saul faz? Ao invés de esperar Samuel para sacrificar, porque não era ofício de Saul sacrificar, era ofício de Samuel, ao invés de ele esperar 7 dias, ele vai e sacrifica. E o que acontece? Deus rasga o reinado de Saul sobre a terra. Ele tira o reinado de Saul e dá para Davi. Então, queridos, veja, quando eu não sei lidar com processos, eu posso acarretar sobre minha vida consequências terríveis. 7 dias, irmãos, não era 7 anos, não era 7 décadas, era 7 dias que Saul tinha que esperar. Samuel viria, sacrificaria, e a promessa de Deus sobre Saul se estenderia aos seus filhos. Mas uma decisão errada, irmãos, levou com que toda a casa de Saul perdesse um reino de Deus. Outro exemplo, Elimeleque. A Bíblia diz no livro de Ruth, capítulo 1, que Elimeleque morreu porque desceu para Moabe. Por quê? Havia fome na terra dele, Belém. Belém significa terra do pão. Acabou o pão na terra do pão. Elimeleque desce para onde? Para Moabe, a terra da perdição. Agora eu te pergunto, se na casa do pão acabou o pão, o que ele foi fazer na terra da perdição? Ele não soube esperar. Ele não soube lidar com um processo, talvez, de falta de pão. Você acha que Deus ia deixar ele morrer de fome, irmãos? Você acha que Deus ia deixar a nação morrer de fome? Não, era um processo, era um tempo. Mas Elimeleque não soube lidar, e morreu ele, morreu seus filhos. Nesses dias, cuidado com a decisão que você toma. No meio da angústia, no meio da aflição, espera. Ah, mas está faltando, está acabando, tá, mas se você descer para Moabe pode ser pior. Isso não resume só em nós, pode afetar até mesmo os nossos filhos, a decisão que tomamos. Outra pessoa, a Bíblia diz de Jefité, o Gileadita. Jefité, o Gileadita diz: Jefité, o homem que nasceu na unção. Irmãos, Jefité era um homem nascido na unção. E aí ele tinha que lutar contra os amonitas. E Deus chega para ele e diz o seguinte: olha, Jefité, desce que eu vou entregar os amonitas na tua mão. Mas Jefité estava tão apavorado, não soube descansar na palavra que vinha de Deus, que sabe o que ele faz? Bom, então, eu vou sair para a guerra, mas eu faço um voto com Deus: aquele que vier à minha frente, eu vou sacrificar ao Senhor. Irmãos, não precisava desse voto, Deus já havia falado com ele. Mas no momento de desespero, no momento ali de decisão, ele toma essa decisão. Aí a Bíblia diz que quando ele volta, quem está vindo na sua direção? Sua filha.
E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, põe cinza sobre o corpo e diz: ah, minha filha, por que você foi aparecer na minha frente? E ele teve que entregar a filha. Alguns dizem que a moça ficou afastada toda a sua vida sem ter contato com pessoas. Outros dizem que de fato ele sacrificou ela ao Senhor. A Bíblia não deixa claro. Mas ele teve uma triste consequência por não saber lidar com o momento de decisão. Então nesses dias, entenda no Senhor. Todas as vezes que você não espera, você e eu não esperamos, nós assumimos as responsabilidades e com isso vem as consequências. Irmão, se Deus está fazendo na sua vida algumas coisas e você espera, Deus é responsável por aquilo e as consequências vai beneficiar você. Saindo do seu jeito ou não, se Deus está fazendo, Ele vai dar conta daquilo. Agora, quando Deus move uma situação e você não se enquadra nela, você então agora é responsável pelas consequências que virão sobre a sua vida. E às vezes o que tem acontecido esses dias é pessoas entrando em situações onde Deus não pediu para entrar. E aí depois o que acontece? Nós recorremos a Deus e Deus está lá, mas eu não falei para você entrar. Por quê? Não há espera. Não há um consultar ao Senhor. A Bíblia diz que Davi, irmãos, a Bíblia diz que Davi, quando ia sair para a guerra, ele consultava ao Senhor: Deus, eu devo ir contra os filisteus? E Deus dizia: vai. Aí ele ia, vencia os filisteus. Quando chegava um tempinho depois, os filisteus se levantavam. O que Davi fazia? Ele não ia contra os filisteus, mesmo já tendo uma palavra de Deus lá atrás. Ele não ia, ele ia consultar o Senhor de novo. E quando ele consultava o Senhor vinha e dizia: agora você não vai como você foi da outra vez, vai pelas laterais, e eu vou vir com um barulho, e aí os filisteus vão ficar atordoados, e você vai e ganha a batalha sem se esforçar. Por quê? Porque quando você consulta e espera no Senhor, você tem resultados da parte de Deus. Então nesses dias, coisas para pensarmos, amados. Aquilo que Deus está movimentando, aquilo que Deus está fazendo, se enquadre nisso, porque assim você estará debaixo da bênção do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é Ele que faz. A recíproca é verdadeira. Se eu não entrego o meu caminho, se eu não confio, Deus não faz, irmãos. Porque como eu disse pela manhã, a bênção de Deus cai sobre todos. Essa água, por mais que foi pouca, mas a água que cai, o sol que nasce para você e nasce para o ímpio. É uma bênção de Deus. A saúde vem para você e vem para o ímpio. Agora, a aprovação só vem para aqueles que se submetem aos processos de Deus. Ser aprovado por Deus só vem para aqueles que estão se enquadrando naquilo que Deus está movendo. Por isso nesses dias, entrega o teu caminho, confia no Senhor, assim como foi com Davi. Lembra que eu disse de Saul? Saul, por não lidar com os seus conflitos, não soube esperar, perdeu o seu trono. Já Davi não, irmãos. Davi foi uma pessoa que soube lidar com os processos, soube lidar com as mudanças que Deus fazia, e por saber lidar, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando os seus irmãos estavam todos lá festejando, recebendo o profeta, ele estava lá atrás das malhadas, rejeitado, colocado de canto, mas ele viveu o processo. Ele não ficou ali lamuriando, brigando contra, ele viveu o processo, irmão. E quando você vive o processo, Deus colabora com você. Samuel chega na casa, vê os irmãos, vê Eliabe, vê todo mundo, mas ele fala: não está aqui o rei. Por quê? Porque ele estava lá vivendo o processo. Então chama ele, porque é ele que o Senhor vai ungir. A Bíblia diz que depois, Davi soube lidar com todos os processos que ele viveu no seu reinado. Até brinquei de manhã, irmãos, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi fez coisas terríveis que talvez quase todos aqui não fizeram. Que foi, não saiu para a guerra em tempo de guerra.
adulterou com a mulher do seu oficial. Quando ele viu que a mulher estava grávida, manda chamar o oficial para deitar com a sua esposa, maquinando situações, mas o cara era tão fiel que ele sabia esperar. Não é tempo de deitar com a minha esposa, eu não vou deitar, eu vou ficar na porta, porque eu sei viver os processos. Aí o que Davi fez? Manda matar Urias, adúltero, assassino, maquiavélico. Só que Davi, irmãos, quando ele viu que ele estava em pecado, quando ele viu que estava saindo fora do propósito, fora daquilo que Deus tinha para o tempo, ele se quebranta e diz: não aparta de mim o teu espírito, devolve-me a alegria da tua salvação. Um homem que sabia viver as fases da vida. Outra pessoa, nós falamos de Elimeleque, que no meio da seca desceu para Moabe. Agora Isaac, a Bíblia diz em Gênesis 26, que no momento da crise, que no momento da seca, sabe o que ele faz? Semeia em terra seca. Gênesis 26, 11. Por quê? Ele tinha uma palavra, irmãos. Ele tinha uma palavra sobre a sua vida, e mesmo que a terra estava seca, ele semeou, porque ele sabia viver os processos. Bom, se agora é tempo de seca, eu vou semear mesmo assim, porque não sou eu que faz a semente germinar, não sou eu que faz, né, a semente crescer, virar um trigo, virar alguma coisa, não sou eu, é Deus. Então eu faço minha parte e Deus faz a dele, mesmo em terra seca. E ele alcançou o fruto, colheu 100 vezes mais. Por quê? Soube esperar em Deus no momento da crise. Outra pessoa, Abraão. A Bíblia diz que Abraão, Hebreus 6,15, e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus para alcançar? Eu tenho, queridos. Olha o segredo: espere com paciência. Espere com paciência os processos. Quando você acalma o coração, quando você se sintoniza com o Senhor para entender o que está acontecendo, isso é você dizer: Deus, eu estou esperando com paciência. É você sair do meio da situação e ouvir a voz de Deus. O que Deus está dizendo sobre aquilo? Por que Deus está fazendo aquilo? Esperar é você confiar no Senhor. Olha só o que diz Salmos, você não precisa abrir, mas Salmos 59, 9 diz assim: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. O salmista está dizendo aqui: o Senhor é o meu alto refúgio, é nele que eu preciso esperar. Eu não vou esperar, amados, no presidente, por mais que está fazendo uma revolução aí. Não sou contra ele, não sou petista, mas a minha esperança não está no Bolsonaro, a minha esperança não está em homens, a minha esperança não está em estrutura, a minha esperança não está no mover que está passando, a minha esperança está no Senhor. Porque a Bíblia diz em Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O homem falha, querido, o presidente pode falhar, as pessoas vão falhar, a estrutura falha, mas Deus não falha. E quando eu estou esperando nele, as coisas acontecem. A questão é que às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para esperar naquilo que o homem está propondo. Não, eu devo esperar no Senhor. O que Deus está falando? Salmos 41 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, olha que maravilhoso. Quando você espera, além de você e eu alcançarmos as promessas, sabe o que acontece? Deus se inclina para você. Olha que cabe na sua cabeça isso. O eu sou, o Todo-Poderoso, o Iavé, Ele se inclina quando Ele encontra alguém que está esperando nele. Eu acredito que foi o que aconteceu com Marta e Maria. Marta toda ali, Maria ali nos pés dele, esperando nele. O que Ele faz? Marca a vida de Maria. Esses dias talvez é dias de parar tudo. É parar de pensar: não, mas eu fui formada assim.
Não, mas na minha cabeça é assim, na minha cabeça é desse jeito. Não, é tempo de esperar no Senhor. Como foi com Pedro? Não, eu não vou descer. Por quê, Pedro? São gentios, não é do jeito que eu acho que tem que ser. Não, Pedro, não é do teu jeito, mata e come. É do jeito que eu estou falando. Desce lá, já dei um sonho para Cornélio, vai lá pregar para Cornélio. É do jeito que eu quero, Pedro. Não é do jeito que você acha que tem que ser. Ah, mas meu casamento, mas a minha vida financeira. Não, corra para o Senhor, se refugie nele e espere os processos nele. Faça que nem Paulo, irmão. Paulo estava descendo para a oração, Atos capítulo 16, mas no meio do caminho ele foi preso. E quando ele foi preso, levaram ele ali para a prisão. Estava lá no cárcere, amarrado ele e Silas. Sabe o que ele fez? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Foi isso ou não? Silas, quando eu sair daqui, eu pego esse carcereiro, eu mato ele. Porque eu estava indo para a oração, estava tudo do meu jeito, era do meu jeito. Mas não, irmãos. O que Paulo e Silas foi fazer? Orar e adorar. O que eles fizeram então? Oraram e adoraram. Mas pastor, ele estava preso. Mas eles estavam sintonizados no processo de Deus. Deus, se o Senhor me trouxe para a cadeia, alguma coisa o Senhor tem. Aí na hora que o anjo abre, porque aquele que espera, o Senhor se inclina. Irmãos, eu imagino Deus se inclinando dentro da prisão. Paulo e Silas esperando no Senhor, adorando a Deus. E a presença de Deus se inclinando. Quando a presença de Deus se inclinou, as cadeias se abriram. Sabe o que o carcereiro fez? Quis se matar. Mas Paulo e Silas sabiam esperar o processo. Não, vem cá. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu vou pregar para você, carcereiro. Você vai se entregar a Jesus. Eu acredito que o processo que levou ele para a cadeia foi para pregar para aquele cara. Para sentir a presença daquele carcereiro e pregar o evangelho para ele. Por isso, queridos, mesmo que mude o ambiente, não mude a sua missão. Qual é a sua missão? Para que você nasceu? Qual que é o seu destino? Mesmo que mude a movimentação, mas a missão não pode mudar no teu coração. A missão de Paulo e Silas era adorar. Mesmo preso, eles adoraram. Qual que é a missão? Restauração do teu casamento. Mesmo que piore a sua casa, continue. Deus vai te dar vitória no seu casamento. Eu quero cantar algo para você. Você está num útero familiar. Essa igreja tem um nome como Comunidade Evangélica, Igreja da Família. Desse lugar muitas famílias serão restauradas, meu irmão. A questão é, você não pode mudar o foco. A missão de restauração. Se Deus deu uma palavra para você que vai te prosperar, que vai te dar um comércio, que vai enriquecer você, mesmo que venha a crise, mesmo que venha um vendaval, não mude a missão do teu coração. Glorifique ao Senhor e espere nele. Mas Deus me chamou para ter um ministério e eu estou enfermo, estou acamado. Ei, calma. O processo de Deus é Ele quem cuida, é Ele quem faz. Esperar com paciência. Olha só, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É isso que Deus quer fazer conosco, firmar os nossos pés naquilo que Ele já determinou. Pastor, mas não está saindo do meu jeito. Mas antes que houvesse dia, Ele já existia. Ninguém pode fazer escapar das mãos do Senhor, queridos. Agindo Deus, quem impedirá? Uma pergunta, quem impedirá? Só nós. Se eu desfocar, eu posso colher gravíssimas consequências. Se eu desfocar, eu posso colher terríveis consequências, principalmente quando aquilo que eu estou escolhendo não condiz com as Escrituras. O que fez Pedro andar sobre as águas não foi a experiência de Pedro com Jesus, não foi. Não foi porque Pedro teve uma experiência com Cristo, não foi. O que fez Pedro andar sobre as águas foi a palavra de Jesus. Ei, não se aventure nas coisas sobrenaturais se você não tiver uma palavra de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus, ela vem no secreto, quando eu espero os processos de Deus.
sejam eles bons ou ruins. O que firmou, irmãos, o trono de Davi e a sua sucessão, todos os seus filhos, foi uma palavra que queimava no coração dele, não foi uma aventura dele. Por isso, nesses dias, encontre esse lugar. Lembra de Salmos 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí vem um monte de promessas, sim ou não? Só que o resultado, para que todas essas promessas aconteçam, é o primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esconder no Altíssimo fala do que? De esperar. É do jeito dele. Eu me lembro, na viagem para a Bahia, estourou um pneu do meu carro. E quando estourou o pneu, já era noite, falei, meu Deus, num lugar que, irmãos, não pegava telefone. Estourou 2 pneus de uma vez. Um trecho de 15 quilômetros de buraco, eu estava devagar, mas um cara chegou, entrou na minha frente, numa ultrapassagem perigosa, ele jogou o carro, cortando o pneu, não deu conta, não deu tempo de eu tirar. Passei, estourou o pneu, encostei no acostamento, um trecho terrível, irmão. Pra você ter uma ideia, os caminhões iam desviar do buraco que eu caí, quase pegava o meu carro. Eu fiquei esperando do outro lado, com o pastor Edson, com a minha esposa e 2 crianças, com o celular ligado, acabando a bateria, oh glória, iluminando, o pessoal nos vê. De repente encosta um carro. E aí o cara falou, e aí, o que você precisa? Eu falei, olha, eu preciso que pelo menos você leve minha esposa e minhas filhas para a cidade mais próxima. E dali ela vai acionar o seguro e tudo mais. E no caminho, sabe o que o cara falou para minha esposa? Olha, eu não sei a sua fé, moça, mas eu sou cristão. E na hora que eu estava saindo de casa, eu vi que a minha esposa estava atrasando. Eu comecei a ficar nervoso, porque eu estava indo para a igreja, na outra cidade. Mas aí de repente, Deus falou comigo, a sua esposa não está se atrasando por um acaso. Você vai encontrar uma família na rodovia, que estourou 2 pneus e você vai ajudar eles. Irmãos, Deus cuida quando você está no processo. Mesmo quando Satanás tenta estourar 2 pneus teus, Deus manda os anjos para te servir, te auxiliar. Então o que precisa é você entender os processos. Eu poderia ali começar, Senhor, sair lá de casa, 1.300 quilômetros, com a minha família, com a minha filha pequena, para estourar pneu, para ficar aqui nesse perigo. Não! Quanto mais eu olhava para aquela escuridão, eu contemplava as estrelas, e uma voz dizia no meu peito, essa é a sua geração, assim será a sua geração, como as estrelas do céu. E ao mesmo tempo Ele preparando alguém para me servir. É isso que Deus faz, querido. Então o processo que você está vivendo, descanse. Descanse. Esses dias eu estava na minha casa, Deus mandou dar uma palavra para uma pessoa, e aquilo queimou no meu coração. Foi onde surgiu essa palavra. Deus disse assim para mim, Mateus, o que a borboleta faz para ser borboleta? E aí eu comecei a pesquisar na minha mente. Sei lá. Aí ele só falou assim para mim, viver os processos. Lagarta, casulo, sair, estourar a linha, que há uma linha nela que segura para ela aprender a voar, e depois ser borboleta. Aí ele disse para mim, sabe o que você precisa ser? Só esperar os processos, porque o resto eu faço. E aí ele mandou eu falar isso para alguém. O que você precisa nesses dias é só esperar o processo. Mas se a borboleta forçar a sair do casulo, ela morre. Se ela tentar voar antes da hora, ela morre. Por isso guarda o teu coração, meu irmão. A tua família é algo precioso de Deus. As tuas emoções, a tua saúde, tudo que está na sua vida é algo precioso de Deus. E eu encerro dizendo isso, Salmos 42, 5. Porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Talvez essa é a frase do século que vivemos, irmãos. Em um século que nos oprime a fazer tudo muito rápido, que nos faz tomar muitas decisões sem pensar.
talvez a frase dos nossos dias é: espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ah, mas está desabando, espera em Deus, e você louvará o Senhor. Amém ou não? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Abraão alcançou a promessa, porque esperou com paciência. Eu estava meditando, irmãos, até a descida do Espírito Santo eles tiveram que esperar. Parou para pensar nisso? Irmãos, Jesus não poderia ter dado o Espírito Santo já assim que ele ressuscitou, já dá. Mas ele fala: vá para Jerusalém, espere lá, até que do alto sejais revestidos. Deus tem os seus processos. Deus poderia dar? Poderia. Ele tem poder? Tem. Mas Ele só quer que você desfrute do processo. Sabe aquelas viagens longas? Igual recentemente eu fui pregar no sul, em Santa Catarina. Poderia ir de avião? Poderia. Só que é caro para burro, né? Mas poderia, a igreja ia pagar tudo para mim ir de avião, com a minha família. Ia ser muito rápido. O que eu ia ver só era nuvens. E se eu conseguisse, se eu estivesse sentado perto da janelinha. Mas quando eu fui de carro, demorou. Irmãos, mas eu vi tanta coisa bonita. Serra bonita. Água saindo de todo lugar. Até palmito eu comprei na beira da estrada para comer. Assim é a caminhada cristã. Aprenda a desfrutar dos processos que você vai viver. Do processo que Deus está gerando. Feche teus olhos. Comece a falar com o teu Pai, com o teu Deus. Incline o teu coração no peito dele. O Deus de Abraão, de Isaac e Israel está nesse lugar, meu irmão. O Deus geracional, o Deus absoluto, o Deus que não perde o controle de nada. Ei, Deus continua com o controle nas mãos. Ele continua com o controle nas mãos. Ah, mas eu não casei ainda. Ei, Ele continua com o controle na mão. Ah, mas já faz tanto tempo que eu recebi essa promessa. Ele continua com o controle nas mãos. Deixa o Espírito Santo te envolver, meu irmão. Deixa o Espírito Santo envolver o teu coração. Deixa o Senhor se inclinar para você nessa noite. Eu quero profetizar uma noite de cura, uma noite de restauração. Pessoas que estão cansadas, obreiros que estão cansados, desanimados. Ei, espera em Deus. Pessoas que estão cansadas com todos os processos que vivemos como igreja. Ei, espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E eu não sou Deus que me limito ao tempo humano.
ontem, hoje, serás o mesmo eternamente. Por isso entre nesse lugar, meu irmão. Entre nesse lugar de descanso, entre nesse lugar de confiança. Desfrute dele. Desfrute da soberania dele. Carros de Israel e seus cavaleiros. Deus de Elias, Deus de Eliseu. Tu és o mesmo ontem, hoje, será sempre, Senhor. Passa em revista o teu exército, El Shaddai. Passa em revista a tua igreja nessa noite. Deus de Davi, tu és o mesmo hoje. Não só nós que estamos aqui, mas todos, Pai. Todos os teus filhos que congregam nessa casa, inclusive o bispo desta casa, o nosso pastor, envolve-nos com a tua glória, Senhor. Enxote do nosso meio, Deus, todo cansaço, toda fadiga, Senhor, toda falta de vigor. E levanta os teus Calebes, levanta os teus Josués nesse dia. Sim, 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 nós proclamamos Hosana nas alturas. Paz aos homens, Deus, nós clamamos isso nessa noite. Sopra, Senhor, está escrito, mesmo que o tronco ali da árvore envelheça as raízes, ao cheiro das águas, ela voltará a brilhar, ela voltará, Senhor, a frutificar. Nós chamamos o cheiro das águas. Essa pequena chuva não foi por um acaso, Pai. Essa pequena chuva não foi por acaso. Eu profetizo que esse cheiro de água que passou nesse lugar está fazendo muitas árvores voltarem. Sim, em nome de Jesus, nós chamamos a existência. Flua, meu irmão, flua na porção que lhe foi confiada. Profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, diáconos, obreiros, volte a sonhar. Pai de família, mãe de filhos que estão sozinhos nessa casa, volte a sonhar com a tua família restaurada. Sim, em nome de Jesus. Levanta a tua voz e profetiza, meu irmão. Profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Se Ele te chamou para andar no vale de ossos secos, espera nele, porque um numeroso exército se levantará. Espere. Adore ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Jesus. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Agassori andaragaia. E se eu passar pelo ouça, inferno, acharei conforto. Nós achamos conforto no nosso Pai, inferno. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Sim, Ele me guarda. Se decadui, em teus
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E se eu passar pelo vale, não temerei, comigo estás, tu não me abandonas, pois eu sei que és Espírito da profecia, Espírito de revelação, Espírito de palavra de conhecimento, traz a existência o que não existe, Senhor. Sim, traz a nossa memória o que nos dá esperança. Carros de Israel e seus cavaleiros, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei. seja curado nessa noite, seja curado nessa noite, seja livre nessa noite.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você e tua casa não serão atingidos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Antes que houvesse dia, eu já existia. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Que esse versículo seja cura no teu coração, meu irmão. Como foi dito semana passada, entre mais fundo. Foi no meio do leão que Sansão encontrou favo de mel. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas ei, exército do Deus vivo, receba a tua cura. Você está na casa da cura, você está na casa do pão. Nós profetizamos, Pai, no nome de Jesus. Seca bebedouro com a tua glória, Deus. Nós abençoamos essa cidade. Tudo que foi dito sobre bebedouro vai acontecer, Senhor. Nós profetizamos de norte a sul, de leste a oeste. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, Deus. Nós profetizamos que a tua nuvem, Senhor de glória, envolve essa cidade, Pai. Sim, no nome de Jesus, envolve os núcleos com a tua presença. Envolve as redes com a tua presença. Envolve o ministério infantil com a tua glória. Sim, Leão de Judá, envolve-nos com a tua glória. Tudo que é nosso por herança. Sim, tudo que é nosso por herança. Ah, Senhor, nós nos apropriamos nesses dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, jovens, crianças, adolescentes, velhos, recebam a porção de Deus, recebam a porção de cura, recebam a porção do avivamento do Senhor. Que venha e permaneça teu reino inabalável, 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 pois teu é o reino. Diga isso, igreja. É o poder e dura, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e dura, é a glória pra sempre, pois teu Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o só as vozes, tua pra sempre, só as vozes, amém. Pois teu ah, é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Sim.
As muralhas de Jericó cairão com a trombeta da sua voz. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Permaneça teu reino. Glória. Teu Xaragaçuiriribicandarabaxá. pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Sim, 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 Senhor. Sopra o teu vento nesse lugar, Deus. Sopra o teu vento nesse lugar. Enxote de fora de bebedouro toda a potestade do inferno, todo o principado do inferno como igreja. Nós te anulamos em nome de Jesus. Que haja frutos, que haja frutos, que haja frutos. Que haja um tempo novo, Senhor, em nome de Jesus. Sopra o teu vento, sopra o teu vento. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Famílias por inteiro, Senhor. Teu é o reino, teu Ainda esse ano, filhos se converterão aos pais, pais se converterão aos filhos no nome do Senhor. teu é o Ministérios reino, retomarão teu as suas é o funções. poder e tua. Ah, Deus. Sinais, milagres, prodígios, para a glória do Senhor. Você que crê, meu irmão, no sobrenatural de Deus, você que crê que Ele é o Senhor de toda a terra, dê um aplauso bem forte ao Senhor, meu irmão. Recebe, Senhor. Tu és Deus de toda a terra. Adorado é o teu nome. Povos, línguas e nações virão e beberão da tua água. Em o nome do Senhor.